sou a Samira e a sua professora de Física aqui do FACEEDUCA. Na aula de hoje, vamos fazer um estudo sobre a física moderna. Eu coloquei o título como introdução, porque a física moderna é muito mais profunda do que isso, mas acredito que todos esses conhecimentos da aula de hoje vão embasar, sim, seus estudos para o Enem e para o vestibular. Então, vamos nessa, entender essa loucura que é a física moderna? Vem comigo! Então, o estudo de física moderna, ele é meio que dividido em duas partes diferentes. A primeira delas é a mecânica quântica, no qual a gente estuda sobre partículas muito pequenas, né, que a gente chama de subpartículas, e que elas não se comportam de acordo com a mecânica clássica, ou seja, a mecânica que é abordada nas leis de Newton, por exemplo, né? Então, aqui é o que a gente vai estudar um pouquinho. E a segunda parte é a relatividade, né? Então, a relatividade é um estudo onde a gente estuda velocidades próximas à da luz, a velocidade da luz, que tem esse valor aqui, arredondando 3 vezes a 8 metros por segundo. E aí, o que acontece é quando a gente tem velocidades próximas à da luz, essas partículas, né, que estão nessa velocidade, elas não se comportam também como a mecânica clássica prevê, por exemplo, com as leis de Newton, elas não obedecem as leis de Newton e outras leis também, por exemplo, de causa e efeito e tal. Então, a gente vai dar uma pincelada nessas duas áreas, grandes áreas aí da física moderna. Bora lá? Então, vamos primeiro estudar a mecânica quântica. Então, a mecânica quântica, a gente estuda partículas muito pequenas, né, que estão em escala atômica ou abaixo disso, como, por exemplo, os elétrons, os prótons e as outras partículas subatômicas, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos atômicos, os orbitais, falar um pouquinho da radiação de corpo negro, e também de um termo que surgiu aí nessa mecânica quântica, que chama quantização, né, da energia, que vem junto com a constante de Planck. Então, a gente vai estudar essas coisinhas aí, ok? Então, eu vou apresentar para vocês vários experimentos que aconteceram, né, e que nos mostraram vários caminhos e várias conclusões importantes para a gente entender mesmo essa mecânica quântica, ok? Por que eu vou fazer isso? Porque muitos desses experimentos caem nas provas. Você sabendo o que aconteceu nele e a conclusão que ele chegou te ajuda muito nas questões. Então, por isso que eu vou apresentar vários experimentos interessantes, ok? Então, vamos lá. Então, um experimento que eu quero comentar é o experimento de Rutherford. E aí, o que ele fez nesse experimento? Ele bombardeou com partículas alfa uma folha fina de ouro, tá? E aí, o que acontecia? O átomo de ouro estava aqui, por exemplo. Então, eu tenho um núcleo e eu tenho aqui a eletrosfera, né, onde ficam os elétrons. Quando ele joga as partículas alfa, a maioria delas ultrapassa o átomo de ouro e chega no final desse sensor, né? Então, tipo assim, aqui eu consigo verificar nessa parte verde onde o meu raio está chegando. Então, tem sensores aqui. Então, a maioria dos raios passa direto, ou seja, eles passam na eletrosfera, que é uma região vazia do átomo. Só que ele percebeu que algumas das partículas voltavam, ou seja, batiam em algo aqui e batiam e voltavam, tipo, refletia, não passava direto. Fazendo assim, Rutherford identificou que nesse átomo de ouro, né, existia um núcleo denso, né? Ou seja, que tinha muitas partículas e por isso ele fazia com que refletia, né? Batia e voltava alguns raios de partículas alfa, ok? Então, assim, com essa conclusão a gente conseguiu identificar que a eletrosfera é uma região mais vazia, né, com poucas partículas, e que o núcleo é uma região densa, com muitas partículas. Então, esse experimento que comprovou isso pra gente, ok? Então, um grande problema que a gente tinha no início do século XX era esse problema chamado catástrofe do ultravioleta. Para a gente entender ele, a gente precisa entender o que é corpo negro. O corpo negro é uma região, por exemplo, assim, imagina um coco e ele está oco dentro. E ele tem ali um pequeno furinho. E essa região é toda preta.
né? É um corpo negro. Então, o que acontece? Uma luz, por exemplo, ela chega do lado de fora e consegue, por aquele pequeno orifício, entrar nessa região do corpo. E aí chega lá dentro, ela vai refletindo, essa luz vai refletindo, 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 só que como o buraquinho para sair é muito pequeno, é muito difícil dele sair. Então, a gente considera o corpo negro um objeto que absorve toda a radiação que incide nele, né? Porque a radiação não consegue sair tão facilmente, ok? Então, aqui a gente tem um gráfico de intensidade por comprimento de onda, né? E a gente vê que cada comprimento de onda, o vermelho, o azul, os 5.000 aqui, representa uma temperatura, né? De 5.000 kelvins, 4.000 kelvins, 3.000 kelvins. E a gente vê o comprimento de onda dessa radiação. Então, na verdade, esse é o gráfico de absorção, né, de um objeto. Mas quando a gente usava a teoria clássica para calcular como seria a curva de um corpo negro, o que acontecia? Aqui ele ficava certinho. Só que aqui, que é mais ou menos próximo do ultravioleta, ele ficava muito diferente, tá vendo? Tem uma diferença muito grande, assim. Ou seja, os dados experimentais, que são esses coloridinhos, não batiam com o teórico, que era esse preto. Então isso era uma catástrofe, assim, porque tipo, a nossa teoria não estava dando conta de explicar esses resultados experimentais. Então, Planck conseguiu resolver esse problema, né, com a lei de Planck. Então, vamos ver como que ele fez isso. Então, ele pensou numa proposta desesperadora, assim, mas que, na verdade, foi revolucionária. Então, o que o Planck fez? Ele colocou uma restrição. Então, ele falou o seguinte, que os osciladores só podiam emitir energia em determinadas quantidades. Isso a gente conhece hoje como quantização da energia. Então, o que ele falou? Ele falou que se alguma radiação saísse desse corpo negro, ela não podia sair inteira. Ela sai com pacotes de energia, né, que a gente chama de quantização da energia, ou seja, só sai alguns pacotinhos com uma quantidade definida de energia. Foi isso que ele definiu, ok? E que hoje a gente sabe que esses pacotes de energia e essa definição de quantidade de energia é, por exemplo, a diferença entre dois níveis de energia eletrônicos, né? Então, tipo assim, tem uma camada, tem um núcleo, e em volta eu tenho níveis, né? Onde ficam os elétrons, na eletrosfera. Então, assim, um nível, ele tem uma energia. O próximo, ele tem outra energia, né? Bem definida. Então, para passar de um nível para o outro, o elétron precisa ganhar uma quantidade definida de energia, ou para descer ele precisa de perder uma quantidade definida de energia. Ou seja, essa energia é bem definidinha. Ou se ele tiver um pouquinho a menos dessa energia, ele não consegue fazer essa transição entre níveis de energia, né, na eletrosfera. Ele precisa ter exatamente, né, a quantidade de energia. Então, é uma quantização da energia. É um pacotinho fechado com um valor, né? Então, essa é a lei de Planck. E aí, com isso, o Planck também criou, né, conseguiu determinar, na verdade, uma constante que levou o nome dele, que é a constante de Planck, que é essa daqui, 6,6 mais 10 a menos 34, que é esse H aqui, dessas equações. Então, o que ele falou na lei de Planck? Que a energia quantizada, ela tem um determinado valor, que é o valor dessa constante de Planck, vezes a frequência do fóton ou da onda eletromagnética, então a frequência da luz, né? Então, tipo, igual a gente falou do ultravioleta, né? Da cor azul, da cor vermelha, todas essas ondas têm uma frequência determinada, né? Então, a energia daquele nível é definida pela constante de Planck vezes a frequência daquela luz. Assim. Mas também eu posso usar essa equação para ver a diferença entre dois níveis de energia. Então, tipo assim, um nível e outro, a diferença entre eles vai ser a constante de Planck vezes a frequência. Eu coloquei aqui como a letrinha Mi, que é tipo um V de ladinho, é uma letrinha grega. Porque em alguns livros, assim, a gente vê assim, mas é a mesma coisa, é F e esse Vzinho de lado, que é o Mi, é a mesma coisa, tá bom? Que é a frequência desse fóton ou dessa onda. Tá bom? Então, essa é a lei de Planck, muito, muito importante. Então,
a constante de Planck é uma das mais conhecidas e mais importantes aí da física moderna. E aí está o nosso pesquisador Planck. Bom, um outro experimento super legal é o experimento de gota de óleo. Então, ele foi feito por Millikan e ele conseguiu medir a carga de um elétron. Então, olha só. O que ele fez? Ele pulverizou aqui em cima óleo. E aí o óleo entrava num pequeno orifício. E aqui nesse orifício, eu tenho duas placas, em cima e uma embaixo. Que é tipo um capacitor, né? Com cargas diferentes. Então, em cima, por exemplo, cargas positivas, embaixo, cargas negativas. E aqui dentro dessa câmara, ele jogava raios. E aqui ele tinha como observar essas gotículas de óleo. Então, quando ela entrava nessa região que tinha um campo elétrico importante, né? Porque eu tenho diferenças de cargas, né? Positivo e negativo. Então, eu tenho um campo elétrico vindo, nesse caso, de cima para baixo, né? O campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo sempre. Então, eu tenho um campo elétrico vertical para baixo, nesse exemplo. Então, quando a gotinha chega e ela foi eletrizada por atrito, ou seja, ela está com excesso de cargas, né? Ou positivas ou negativas, acontece uma força elétrica nela, tá? Puxando ela para baixo ou para cima, né? O que acontecia é que algumas gotículas, a força peso para baixo fazia com que ela descia, mas a força elétrica puxava ela para cima. E o empuxo, né, daquela região onde ela estava, mais o atrito, tudo isso, coincidentemente, se anulavam, assim. Então, as forças para cima e para baixo se anulavam e ela ficava meio que flutuando, assim, com um movimento bem lento. E aí, sim, ele conseguiu observar essas partículas. Essas partículas ficavam mais paradinhas, ele conseguia fazer medidas precisas do seu diâmetro e a sua massa. E aí, sim, com esses dados do diâmetro e da massa, ele conseguiu calcular a carga de cada gota. E assim ele conseguiu um valor muito preciso da carga do elétron, tá? Que é o valor que a gente usa, né? Que é 1,6 × 10⁻⁹ coulomb, que é aquele Ezinho que a gente utiliza no início lá da eletricidade. Então foi esse experimento que o Millikan conseguiu um valor bem preciso da carga do elétron, ok? Esse experimento do Michelson-Morley, eu acho que é um dos mais importantes, assim, bem interessante. O que eles fizeram? Antigamente, a gente achava que existia um éter na Terra, que é um fluido que a gente não conseguia enxergar, mas que alteravam algumas medidas. E aí, com esse experimento, a gente conseguiu verificar se existe mesmo o éter ou não. E a conclusão foi que não existe o éter. Ou que o éter não consegue frear, se o éter existe, né, ele não consegue frear a velocidade, né, de uma onda eletromagnética, ou seja, da velocidade da luz. Então, como ele fez isso? Então, aqui, ele lançou um raio laser, e aqui passou por um aparato que divide eles, uma parte para cá, uma parte para cá. E eles são refletidos, passam por aqui de novo, e chegam nesse sensor. Então, se nesse sensor a gente conseguisse ver a mesma intensidade que foi produzida aqui, né? Isso significa que toda a radiação chegou ali. Se, por exemplo, alguma dessas ondas, né, ou a do ladinho, ou que foi em frente, se ela tivesse tido algum atraso por causa do éter, ela ia ter sido deslocada, né? Então, ao invés delas irem sempre sincronizadas, uma ia ter um atraso em relação à outra. E assim poderia acontecer interferências destrutivas, né? Então, como isso? A gente viu lá quando a gente estudou ondas. Então, se eu tenho uma onda, por exemplo, com um vale aqui para baixo, e a outra onda com uma crista para cima, a soma disso anula essa intensidade dessa onda, né? Ou a gente teria, por exemplo, uma interferência construtiva, por exemplo, uma crista com outra crista, então eu teria uma crista mais intensa. Então, esse sensor aqui, ele ia pegar isso, sabe? Se eu tivesse interferências, principalmente as destrutivas, ele iria verificar. E com esse experimento, ele verificou que não tem nenhuma diferença, não tem nenhuma interferência, ou seja, o éter não consegue
mexer, né, interferir na velocidade dessa luz. E a conclusão que ele chegou é que assim não tem como provar o éter, então não tem éter. Esse experimento do Frank e do Hertz é muito interessante. Ele também comprova que é possível exercitar o átomo com níveis específicos de energia. Então, como que eles fizeram? Eles pegaram um tubo, colocaram um gás, uma espécie de eletrodo, e no ar também. E aí, o que eles faziam? Eles colocaram uma diferença de potencial e iam aumentando essa diferença de potencial. E eles viam que dava um raio ou uma descarga de energia, né, entre o C e o A, somente com alguns determinados valores de tensão. Ou seja, eles conseguiram verificar que esse raio, ou seja, essa mudança entre níveis de energia dos elétrons aconteciam com determinadas energias, né? Realmente comprovando a quantização de energia. E eles conseguiram medir com muita precisão qual o valor de energia desses níveis, entre esses níveis. Então foi isso que eles fizeram, eles conseguiram identificar que é possível exercer o átomo com níveis específicos de energia. Bom, e com esse tanto de experimento, como ficou o nosso modelo atômico? Então, na química, vocês já estudaram com detalhes esse modelo atômico, tem uma aula só com isso. Mas eu quero fazer uma revisão zona, assim, porque isso é muito importante e cai sim no Enem. Então, vamos lá. Como foi a evolução do nosso modelo atômico? Então, Tales de Mileto, Demócrito e Leucipo chegaram à conclusão que a matéria era construída de partículas pequenas, indestrutíveis e indivisíveis, e foram chamados de átomos. O primeiro modelo, depois disso, foi o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar. Então, ele acreditava que os átomos eram maciços e indivisíveis, né? Então, aqui está o desenho da bola de bilhar. Então, é uma bola sólida e indivisível, ok? Depois veio o modelo de Thomson, que é o modelo pudim de pasta. Então, ele idealizou o átomo como uma grande massa, que aqui está de laranja, né? Positiva, e com umas pequenas passas, igual no pudim de passas, que eram os elétrons negativos aqui. Então, era uma bola, que era um pudim positivo, e com as passazinhas negativas, ok? Isso que ele idealizou. Depois, a gente teve um modelo planetário, que é o modelo de Rutherford. Então, depois do experimento que ele fez, o que o Rutherford idealizou? Ele viu que no núcleo, né, a gente tem uma carga muito densa e positiva, bem pequena, mas densa, e do lado de fora a gente tem, na eletrosfera, elétrons orbitando, ok? Mas aí surgiu um problema. Se os elétrons que são negativos estão orbitando e o núcleo é positivo, por que os elétrons não caem no núcleo? Né? Ficou essa dúvida. E aí veio o modelo de Bohr, Niels Bohr. Então, ele solucionou esse problema, né? Propondo que as órbitas dos elétrons eram quantizadas, né? Ocupando apenas níveis específicos de energia. Ok? Então, esse daí é o modelo meio que clássico. Depois disso, a gente tem o modelo mecânico quântico, que é mais ou menos esse aqui, que ele é formado pela junção assim dessas três próximas teorias. Primeiro, que é do Schrödinger, né, que ele prevê que o elétron está ao redor do núcleo com regiões mais prováveis, ou seja, a gente não sabe exatamente onde o elétron está, mas a gente tem uma região onde há uma probabilidade de encontrar ele, então é uma região mais provável. Então, por isso que ele é meio pulverizado, assim, porque a gente tem regiões onde ele pode estar, que o elétron pode estar, ok? O Heisenberg propôs o princípio da incerteza, que é muito importante aqui na mecânica quântica, que ele fala que é o seguinte, não é possível medir ao mesmo tempo a posição e a quantidade de movimento da partícula, ou seja, é impossível a gente saber duas informações do elétron ao mesmo tempo. Duas informações que são onde ele está e qual a velocidade dele. Porque
quando a gente trabalha com quantidade de movimento, né, depende da velocidade. Então, assim, não tem como eu saber onde o elétron está e qual a velocidade dele ao mesmo tempo. Eu consigo saber uma dessas coisas só com precisão. Ou onde ele está, ou a velocidade dele, tá? E a última, não menos importante, é o modelo de de Broglie, que aí propôs as ondas de matéria, que explicam o comportamento dual de partículas. Ou seja, ele vê isso como uma onda, entendeu? E não como partículas, tipo, o elétron não como uma partícula, mas como uma onda. Se comporta, ele tem propriedades ondulatórias, ok? Então, esses três últimos modelos formam esse modelo quântico, que é o mais aceito atualmente, ok? Então, o nosso átomo atualmente é esses 5 aqui. Essa carinha um pouquinho diferente, ok? Vamos de simulação? Olha que lindo que eu achei esse GIF. Assim, ele na verdade remete mais ao do Rutherford, né? O planetário ali. Eu acredito, assim, na minha imaginação, assim, que o átomo é uma coisa próxima disso, só que eu acho que ele vibra mais, sabe? Ele não fica paradozinho, ele tá sempre mexendo, assim. Então é estranho, né, a gente pensar que quando a gente vê o objeto sólido, sei lá, sua mão, assim, você olha e fala assim, não, ela tá parada. Só que se a gente conseguisse enxergar lá dentro, né, em nível atômico, a gente vê que não. É tudo muito dinâmico, né? Que eles estão vibrando e mexendo e os elétrons mudando de órbita o tempo inteiro. Então, é tudo muito, muito dinâmico. A natureza é muito mais dinâmica do que estável e parada, né? Como a gente tem essa impressão quando a gente vê a olho nu. Tem uma simulação super legal do FET sobre os modelos atômicos. Vamos lá dar uma olhadinha? Pronto, gente, chegamos aqui. Então, o que ele é? Eu tenho uma arma aqui e eu tenho uma caixa de hidrogênio, que aqui eu tenho mais detalhes dela. Então, eu posso jogar uma luz branca ou posso uma monocromática. Eu escolho o comprimento de onda, tá vendo? Que eu vou jogar. E aí dá para só fazer um experimento. Então, por exemplo, ó, vou jogar os raios. Alguns vão passar sempre no átomo de hidrogênio, tá? E alguns vão ser refletidos. Ou eu posso fazer uma predição, dependendo do modelo. Então, aqui, primeiro é o modelo de bola de bilhar, né? Que é o primeiro, né? O pudim de passas, com o núcleo lá, tá vendo? Beleza. O modelo clássico, que acaba que o elétron cai dentro do próton. O modelo de Bohr, olha que legal, eu posso preencher aqui, ó, colocar o nível de energia dos elétrons, olha que legal. Bom, tem o de Broglie, que é esse daqui, ok, e tem de Schrödinger, que tem a probabilidade, né, de encontrar, e de Broglie, que é a onda lá, que eu falei com vocês. Mas olha que legal. Ai, dá pra mudar a visão, nossa, que top, né? Bem bonito. E dá pra mudar a radiação, a branca ela vem em todas as cores, né? Juntas, porque a cor branca é a soma de todos. Ah, mudou, que fofo, foi pra outro nível. Ai, quero ver no de bom. A branca é mais fácil de ver, né? Porque tem todas as radiações. E aí, mudou, olha lá, gente. Mudou de nível, ó. Tá vendo? Ai, que fofo. Muito bonitinho. Dá pra ver o espectrômetro também. E tirar fotinhas dele. Se eu quiser gravar. Mas muito bonitinho, né? Dá pra ir mais devagar também. Pra ver esses níveis mais lentos. Ou mais rápido. E super mudar. Mas achei tão fofo. Não, é muito legal, né? Dá pra gente ver isso mais na prática. Depois volta aqui pra você brincar e conseguir níveis de energia aqui.